Muy buenas tardes, amados amigos. Muito boa tarde, presentes, amáveis amigos, irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero ler na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 13 a seguir, que nos diz: Mas todas as coisas são colocadas em evidência pela luz, é manifestada, porque a luz é que manifesta tudo. Portanto, que diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que Deus abençoe suas palavras em nossos corações e abençoe o nosso coração com a sua palavra e nos permita entendê-la. Pode assentar, por gentileza. O nosso tema para esta ocasião é o despertamento dos escolhidos de Deus. Quando falamos dos escolhidos de Deus, estamos falando dos primogênitos de Deus, escrito nos céus, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Deles, o apóstolo São Paulo também nos fala em sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, e versículo 22 em diante, que nos diz: Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, Jerusalém, a celestial, a companhia de milhares de anjos, a universal e assembleia e igreja dos primogênitos, escrito nos céus. Aonde estão escritos os nomes dos escritos ou os escolhidos? Estão no céu, pois estão no livro da vida do Cordeiro, escritos desde antes da fundação do mundo. Estas pessoas são apontados na Bíblia como os filhos e filhas de Deus que viriam a este planeta Terra para viver e assim fazer contato com a vida eterna e receber a Cristo como seu Salvador no tempo em que estaria vivendo nesta terra. Agora estas pessoas vêm do céu, estas pessoas são os primogênitos de Deus, os primogênitos de Deus, e assim como os primogênitos lá no Egito, quando o Egito seria visitado com a morte, aonde os primogênitos no Egito morreria, tanto dos gentios como do povo hebreu, se não tivesse o sinal aplicado, vemos que para a salvação dos primogênitos, Deus ordenou a morte do Cordeiro Pascual, e que esse Cordeiro Pascual fosse colocado dentro da casa, assado com fogo e comido por aqueles que estariam dentro da casa. E ali estariam os primogênitos dentro dessa casa. E o sangue deste Cordeiro Pascual aplicado nos umbrais e batentes das portas ou da porta da casa. E assim escapavam eles da morte, os primogênitos do povo hebreu, que estavam dentro das casas aonde estava o Cordeiro Pascual sendo comido. E agora vejam vocês como, para os primogênitos de Deus, escritos no céu, desde antes da fundação do mundo, não morrer, mas viver eternamente. Ao passar por essa terra, tivemos aqui nesse planeta Terra o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue por todos nós, e agora aplicando seu sangue nos batentes de nossa alma, do nosso coração,
e temos a Cristo dentro de nós, e nós alimentamos de Cristo na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde também está o sangue de Cristo aplicado na porta, no umbral e batente da porta. E assim, aqueles que estão dentro dessa casa com o sangue de Cristo aplicado em suas almas tem vida eterna. E o juízo divino que cai sobre a humanidade, a morte que cai sobre a humanidade, a morte espiritual que está atormentando a raça humana, não pode matar a estes filhos e filhas de Deus. Eles têm vida eterna. Passou de morte para a vida quando creu em Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo, recebendo o Espírito de Jesus Cristo, que é a vida do sangue de Cristo, o qual regressaram eles, o crente em Cristo lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. E agora, consequentemente, recebemos vida eterna. E a morte espiritual que tem estado rondando a humanidade não pode matar eles, a esses escolhidos de Deus que recebeu a Cristo como seu Salvador. E todos estamos aonde? Dentro da casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a qual tem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e todos estamos comendo a carne de Cristo, com seu sangue aplicado, tanto em nossas almas, em nossos corações, como também a igreja como corpo místico de Cristo. Tem o sangue de Cristo aplicado nela. E consequentemente, aí tem vida eterna dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde nascem os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus. E agora, olhem vocês como, para o tempo do fim, também em adição da morte espiritual, temos a morte física que está solta. E haverá uma forma de escapar do juízo divino que há de vir sobre a terra. E isto será recebendo a transformação de nossos corpos, que produzirá Cristo neste último dia na era quadrangular e dispensação do reino. E assim estaremos cheios da plenitude de Cristo, com um corpo teofânico e um corpo físico e eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. Agora, chegamos ao tempo em que, assim como de era, tem despertado essas almas de Deus que têm estado vivendo em corpos mortais com o espírito do mundo. Também podemos ver que o chamado de Deus para despertar em cada era veio através da manifestação do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. E para cada etapa da igreja gentil, durante essas 7 etapas, houve um despertamento espiritual, através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no anjo mensageiro de cada era. E os eleitos de Deus escritos nos céus, no livro da vida do Cordeiro, despertaram em cada era e entraram ao corpo místico de Jesus Cristo. E assim despertaram para a vida eterna, pois receberam a vida eterna, passando da morte para a vida, como Cristo disse em São João, no capítulo 5, versículo 24, aonde fala: na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará a condenação, mas passou da morte para a vida. Agora veja como de era em era a voz de Cristo tem estado falando a estas pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais são chamados por Deus como os escolhidos de Deus ou primogênitos de Deus. Cristo em cada era esteve manifestado em Espírito Santo no mensageiro de cada era, e assim a voz de Cristo foi ouvida através de cada mensageiro, ou escutou-se a trombeta correspondente a cada era, para o recolhimento dos escolhidos de Deus de cada era.
Assim como por meio das trombetas, o povo hebreu eram chamados. Assim também, os escolhidos de cada era, através da voz de Cristo, que é a trombeta que soa em cada era, os eleitos de Deus são chamados e reunidos em cada era, e para o último dia, são chamados e reunidos para escutar a grande voz de trombeta ou trombeta final, na era da pedra angular, aonde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. Esta voz que chama e reúne os escolhidos de Deus no último dia, de acordo às palavras de Cristo em São Mateus 24, versículo 31, é a grande voz de trombeta. Disse: enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. Essa é a promessa divina para os escolhidos no tempo do fim, o último dia, tempo da colheita, aonde se recolhe os últimos escolhidos de Deus nessa grande colheita de filhos e filhas de Deus. E agora em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, para o dia do Senhor, que é o último dia, o sétimo milênio, nós temos a promessa de que a voz de Cristo estará falando e será uma grande voz de trombeta, uma voz de trombeta no último dia, e disse: eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui nós temos ao eu sou, e o eu sou é o Alfa e é o Ômega. Ele é o Alfa, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Aqui nós temos ao eu sou, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, falando no último dia, com uma grande voz como de trombeta, e essa grande voz como de trombeta é com a qual os escolhidos de Deus são chamados e reunidos para obter o conhecimento de todas essas coisas que hão de acontecer em breve, no último dia. Por isso, em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, disse: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava aberta a porta do céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta. Aqui nós temos essa trombeta novamente. É uma voz do céu. Essa é a trombeta de Deus, ou trombeta final. E disse, falando comigo, disse: sobe aqui e mostra-te-ei as coisas que acontecerão depois destas. Todas essas coisas que acontecerão depois daquelas que já aconteceu nas 7 etapas ou eras da igreja gentil, Cristo tem prometido revelar à sua igreja através dessa voz de trombeta ou grande voz de trombeta, e para poder compreender essas coisas que hão de acontecer no tempo do fim, precisamos escutar essa voz de trombeta ou grande voz de trombeta. Portanto, precisamos encontrar o instrumento aonde estará esta grande voz de trombeta falando aos filhos e filhas de Deus. Porque precisamos entender o véu de carne, ou compreender o profeta mensageiro, onde estará Jesus Cristo falando no último dia com essa grande voz de trombeta, ou seja, com essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos dando a conhecer com essa mensagem todas essas coisas que hão de acontecer em breve, para assim obter o conhecimento de todas essas coisas e sermos preparados para sermos transformados e arrebatados nesse último dia. Pois assim é como obteremos a fé para sermos transformados e arrebatados, ou seja, a revelação para sermos transformados e arrebatados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora,
Veja como esta grande voz de trombeta, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, na mensagem intitulada Cisternas Rotas. Ele disse, na página 35, lembrem que aqueles que ficam vivos não estorvarão os que dormem, pois a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. O que é a trombeta final ou última trombeta? É a vinda do Senhor. Soará e os mortos em Cristo vão se levantar primeiro. Agora vejam vocês que o conteúdo dessa trombeta final, o grande voz de trombeta, é a revelação da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo soará, ou seja, será revelada à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, através da mensagem do Evangelho do Reino sendo proclamada pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E aí nós obteremos a revelação da segunda vinda de Cristo, a qual para o último dia estará soando a segunda vinda de Cristo, soando a revelação da segunda vinda de Cristo. Isso é, soando a trombeta final, ou grande voz de trombeta, nos dando a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino. É a mensagem que contém a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo, assim como a mensagem do Evangelho da Graça contém a revelação do mistério da primeira vinda de Cristo. Agora vejam vocês, o Evangelho da Graça esteve soando por 2000 anos aproximadamente. Soando o quê? Soando o mistério da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado ali na cruz do Calvário, e logo derramando o seu Espírito Santo sobre toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador e lava os seus pecados no sangue de Cristo. E agora, olhem vocês como o mistério da primeira vinda de Cristo está revelado aonde? Na mensagem do Evangelho da Graça. E o mistério da segunda vinda de Cristo é revelado na mensagem do Evangelho do Reino. Quando soa a mensagem da grande voz de trombeta, a trombeta final do Evangelho do Reino, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é aberto aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus, escrito nos céus no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Com essa mensagem são reunidos todos os escolhidos de Deus neste último dia, para escutar o mistério da segunda vinda de Cristo sendo aberto, sendo revelado a todos os eleitos de Deus na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que com a mensagem da grande voz de trombeta são despertados os escolhidos de Deus do último dia, assim como foram despertados os escolhidos de Deus de cada era, quando Cristo esteve falando através de cada anjo mensageiro. Em cada era, foram despertados lá no profundo de suas almas, foram despertados para a vida eterna, receberam um despertamento espiritual, um avivamento, e assim receberam vida eterna, pois neles foi operado um novo nascimento em cada etapa, em cada era, e foram colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, aonde nasceram
E assim vieram a fazer parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, para o tempo final, para o último dia, temos a promessa da grande voz de trombeta, ou trombeta final. Desta trombeta foi que São Paulo falou em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4. E versos desde o versículo 13 a seguir, que nos fala da seguinte maneira: por isso dizemos isto em palavra do Senhor, que nós que vivemos e ficamos até a vinda do Senhor, não nos adiantemos, não precederemos aos que dormiram. Ou seja, que haverá um grupo de pessoas apontados aqui na Escritura que para o último dia estará vivendo para o tempo da vinda do Senhor, e estaremos vendo a vinda do Senhor materializada. E aonde estão essas pessoas que para o tempo do fim estaria vivendo e que viria a vinda do Senhor? Pois estamos aqui presentes na América Latina e o Caribe. Pois são as pessoas que estarão vivendo no tempo da era pedrangular e no território aonde estará materializando a era da pedrangular, e que estará escutando esta grande voz de trombeta, a trombeta final, com a qual são despertados no último dia, para ver o cumprimento das promessas divinas correspondentes a este tempo final, para ver a vinda do Senhor à sua igreja neste último dia. Continua dizendo, pois o mesmo Senhor com voz de mando, na outra versão antiga diz, com aclamação, com voz de arcanjo, ou seja, que não será com uma voz de um anjo das 7 da igreja gentil, pois eles estão representados em anjos, não em arcanjos. Para o mensageiro estar representado no arcanjo, tem que ser um profeta mensageiro dispensacional. Para os profetas dispensacionais, a representação é arcanjos. Arcanjos. E agora com voz de quê? Com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos em Cristo são ressuscitados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estarmos sempre com o Senhor. A respeito dos que estamos vivos, o apóstolo São Paulo nos dá mais informação em 1 Coríntios, no capítulo 15, e nos fala: eis aqui os digo mistério, capítulo 15, versículo 51 em diante, nos diz: eis aqui os digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando São Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, quando disse que os mortos serão ressuscitados, disse que os mortos serão ressuscitados primeiro, mas logo disse que nós seremos transformados. Mas diz que nós que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. E para sermos arrebatados, literalmente, ser arrebatados, precisamos ser transformados primeiro. E por isso aqui em 1 de Coríntios, ele nos fala que nós que vivemos e ficamos, disse
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Seremos transformados e também teremos um corpo eterno e glorioso, para assim irmos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E ali encontrarmos com nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ali estaremos com Ele por 3 anos e meio, nesta grande ceia das bodas do Cordeiro. E logo voltaremos à terra. Depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, voltaremos à terra para o glorioso reino milenial de Cristo, com a sua igreja. Agora veja como Deus nos fala através de São Paulo que haverá uma trombeta soando, uma grande voz de trombeta, chamada também como trombeta de Deus, pois é a voz de Deus, a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta através do anjo mensageiro da dispensação do reino e anjo mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, representado em um arcanjo, pois é voz de arcanjo. É uma mensagem dispensacional, sempre é a voz de arcanjo. E sempre uma mensagem dispensacional tem que vir através de um mensageiro dispensacional para a abertura de uma nova dispensação. Agora podemos ver que assim como Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentil das 7 etapas, agora estará manifestado na era da pedra angular, no mensageiro dispensacional, apontado como um arcanjo, pois será o ministério maior, o ministério dispensacional. E por isso é que no céu foi visto tantos sinais importantes, tantos sinais que fala a respeito daquilo que Deus estaria fazendo neste tempo final. Nós vimos como para cada etapa que Deus envia um mensageiro dispensacional, existem alinhamentos planetários e coisas assim que testificam daquilo que Deus estará fazendo sobre a terra. Agora veja como para este tempo do fim foi colocado em alinhamento vários planetas, testificando daquilo que Cristo estaria fazendo na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora podemos ver que assim como podemos olhar aos céus e ver esse sinal nos céus, nós temos que olhar para o corpo místico de Cristo e ver como Cristo materializa esse seu corpo místico de crentes, estas coisas que Ele prometeu para o último dia, as quais logo é refletidas lá no céu. Por exemplo, no aparecimento dos anjos, em 28 de fevereiro de 1963, quando apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham e levaram a ele nessa constelação de uma nuvem de anjos, e foi fotografado ali no céu. Ali estavam 7 anjos, mas o precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, houve ali 8 anjos, os 7 anjos da 7 era gentil, e outro anjo que era diferente aos demais, que é o anjo forte, Jesus Cristo, o qual para o último dia desce a sua igreja para a era da pedra angular e dispensação do reino, e se manifesta através do seu anjo mensageiro para nos dar a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve e nos falar através desta grande voz de trombeta, a trombeta final, e nos dar a conhecer todos estes mistérios do reino de Deus correspondente a uma nova era e uma nova dispensação. E assim nos revelar o mistério da sua vinda, a era da pedra angular e dispensação do reino, e nos revelar assim
tudo o que Ele estará fazendo neste tempo final, para assim nós não estejamos vivendo na ignorância das profecias correspondentes ao tempo final e a forma em que Cristo vai se cumprindo à medida que vai chegando o tempo para cada uma dessas profecias ser materializadas. Nós temos o privilégio maior que alguém tenha tido, algum filho ou filha de Deus, em eras passadas. Em eras passadas eles viveram ignorando, a maioria ignorando o que Deus estava fazendo, ainda que eles receberam ao mensageiro da sua era, os escolhidos de cada era. Eles não entendiam o que estava acontecendo no programa divino, eles não entendiam isso de anjos, eras e mensagens para cada era. Eles não entendiam esses mistérios das 7 eras da igreja gentil. Mas logo o precursor da segunda vinda de Cristo abriu esse mistério. E aqueles que o receberam podiam compreender o mistério das 7 eras da igreja gentil, o qual se cumpriu nas 7 eras e puderam ver o que estava acontecendo nessa 7ª era. Mas logo eles não puderam compreender os mistérios correspondentes à era da pedra angular, a uma era eterna, a era representada no número 8 e também no ano 50 do jubileu. Eles não puderam compreender o que viria mais adiante, pois este mistério estava selado sob o 7º selo, e somente a voz de Cristo, no último dia, através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro, da era da pedra angular e dispensação do reino, nos daria a conhecer este mistério do 7º selo, este mistério da segunda vinda de Cristo e as coisas que Ele estaria fazendo em sua vida no último dia. Tudo isto seria sob a trombeta final ou grande voz de trombeta, através da qual escutaríamos todas essas coisas e através da qual escutaríamos o chamado dos escolhidos de Deus para despertar e estar no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, para assim obter as bênçãos de Deus, Cristo iluminar o nosso entendimento e a nossa alma com a luz da sua palavra e em sua vinda e manifestação a sua igreja na era pedrangular e dispensação do reino no último dia, ou seja, no 7º milênio, o qual começou, se acrescentarmos ao calendário, os anos que estão atrasados. Já para o ano de 1966 por aí, o 7º milênio começou, se acrescentarmos ao calendário os anos que estão atrasados. Ou talvez um pouco depois do ano de 1967, ou talvez um pouco antes do ano de 1967 ou 66. Agora, isto vamos deixar quietinho. Já sabemos que estamos no 7º milênio. E qual ano do 7º milênio? Isso também vamos deixar quietinho. O importante é que estamos no último dia, que é o 7º milênio, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós que estamos vivos seremos transformados. Os mortos em Cristo escutarão essa grande voz de trombeta e ressuscitarão. E nós que estamos vivos estaremos escutando essa grande voz de trombeta e estaremos aprendendo ou obtendo o conhecimento de todas as coisas que hão de acontecer em breve e estaremos sendo preparados para a nossa transformação. E agora vejam como, com a primeira vinda de Cristo e a sua obra redentora na cruz do Calvário, recebemos o conhecimento para a nossa salvação, para obter o novo nascimento e assim obter
teofánico um corpo teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, para así recibir para assim las receber primicias as del primícias do Espírito, Receber receber a Cristo como nosso a Salvador, Cristo como lavando nosso nossos pecados Salvador, na sangue de Cristo, lavando os nossos e pecados no receber sangue de seu Cristo Espírito Santo, e receber o e seu assim Espírito obter Santo, um e assim corpo obter um teofânico corpo teofânico de la sexta da dimensão. sexta dimensão, E para receber o e corpo para receber o físico corpo e eterno físico e eterno e glorificado, se requiere requer-se a segunda venida de Cristo. vinda de Cristo, E com el conocimiento e com o conhecimento que a igreja do Senhor que a Igreja do Senhor obterá Jesus Cristo por meio obterá, da predicação através da do pregação do Evangelho Evangelho do Reino, obterá o conhecimento da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação, e assim obterá o conhecimento para ser para ser transformado cada corpo físico dos escolhidos neste último dia. Vejam vocês, com a primeira vinda de Cristo, obtemos o novo nascimento, e assim obtemos o corpo teofânico, e com a segunda vinda de Cristo obteremos o corpo físico e eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. E assim é como obtemos a plenitude do Espírito de Deus. Isto é para este tempo final, que é apontado nas Escrituras como o dia da redenção, o dia em que nossos corpos físicos serão redimidos ou serão transformados, e assim obteremos o corpo eterno. Redimir é voltar aonde estava primeiro. E vejam vocês, cada filho e filha de Deus, assim como Deus colocou Adão em um corpo criado por Deus, e Jesus, olhem vocês, esteve vivendo em um corpo criado por Deus também. Cada filho e filha de Deus será colocado em um corpo criado por Deus, em um corpo eterno, ou seja, que cada filho e filha de Deus virá a ser uma pessoa eterna, com um corpo eterno, físico, e um corpo teofânico eterno também. Ou seja, os filhos e filhas de Deus voltarão a ter corpos eternos, como também espírito teofânico eternos, para viver por toda a eternidade, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim é como será restaurada a imagem e semelhança de Deus que o ser humano teve e perdeu com a queda. E agora vejam vocês, Deus tem nos mostrado o que é ter a imagem e semelhança de Deus. Mostrou em Jesus Cristo, e agora todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo, que era com Deus e era Deus, e se fez carne. Na mesma forma em que Deus se fez carne, fez-se homem e habitou entre os seres humanos em um corpo criado por Deus, vemos que também os filhos e filhas de Deus viverão em corpos eternos. Olhem vocês como os filhos e filhas de Deus estiveram tomando a mesma trajetória que Deus tomou quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo. Nós tomamos a trajetória de Deus quando Deus criou-se um corpo teofânico e viveu neste corpo teofânico chamado o Verbo de Deus. E logo, desde este corpo ele criou todas as coisas, e logo, mais adiante, aquele Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos. E o Verbo que era com Deus e era Deus, e por isso era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, ou seja, fez-se homem, fez-se carne
entre os seres humanos. Primera de 1 de Timoteo, Timóteo, capítulo 3, 16. versículo 16. Y esa misma E trayectoria essa mesma que trajetória Dios ha tomado que Deus tomou para hacerse hombre para tornar-se en medio de homem los seres humanos no meio dos seres y humanos ser conocido por el e nombre de ser Jesús. conhecido pelo nome de Es la Jesus, misma trayectoria que ha essa tomado mesma cada hijo e trajetória hija de Dios que cada filho e filha de quando Deus ha creído en toma Cristo como su ao Salvador crer y em lavado Cristo sus como seu pecados en la sangre de Salvador, Cristo lavando y seus ha pecados no recibido el sangue de Espíritu de Cristo e recebendo o así ha Espírito recibido de un cuerpo Cristo. teofánico Assim recebeu o corpo teofânico e logo, en el día postrero. no último dia, Los que han obtenido ese aqueles que cuerpo obtiveram o corpo de las edades teofânico pasadas das eras resucitarán passadas en cuerpos ressuscitarão em eternos corpos eternos también. também. Y así estarán E assim estarão en un cuerpo em así um como corpo, Dios assim como estuvo Deus con su esteve cuerpo teofánico com o seu dentro corpo del teofânico cuerpo de carne, dentro do corpo de llamado carne Jesús. chamado Jesus. Y nosotros los que E vivimos, nós os que pues vivemos, seremos transformados, pois então seremos transformados tendremos também e também el teremos cuerpo eterno, o corpo eterno habitaremos en e ese habitaremos cuerpo este eterno corpo eterno con el cuerpo teofánico com o corpo que hemos teofânico recibido que al recebemos creer en Cristo ao como crer em nuestro Cristo como nosso Salvador e receber o seu Espírito Santo depois de lavar os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. Agora vejam el mismo programa como o mesmo por el cual programa Dios pelo qual foi Deus manifestado em foi carne manifestado em entre os carne seres humana humanos, entre os seres es humanos que é nosotros o que hemos nós tomamos quando hemos creído en quando Cristo como cremos em nuestro Cristo Salvador, como nosso Salvador y hemos lavado nuestros e pecados lavamos en la nossos sangre de pecados no Cristo, sangue de y hemos Cristo recibido su e Espíritu recebemos Santo, seu Espírito para luego en el Santo día posterior para logo recibir no último dia el receber cuerpo eterno o corpo eterno que Deus ha que prometido Deus para cada prometeu uno para de cada nosotros. um de nós. El que no toma esa ruta Aquele que não tomar essa não pode rota viver não poderá viver eternamente com cuerpo com um corpo eterno. eterno. y solamente vivirán E somente viverão en esos cuerpos eternos nesses corpos los eternos escogidos de Dios. os escolhidos de Deus. Solamente los escogidos Somente de Dios os de las escolhidos edades de Deus de eras pasadas passadas que receberam o Espírito de Deus, ou seja, que tem o corpo teofânico, são aqueles que vão ressuscitar eternos. em corpos eternos. E nós que estamos vivos seremos transformados. Quem serão os que serão transformados? Aqueles que têm os seus corpos teofânicos e estarão esperando a transformação dos seus corpos, porque estarão escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final com a qual Cristo desperta a todos os escolhidos neste último dia, os chama e os reúne na era da pedra angular e dispensação do reino, para assim receber a revelação da sua vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e assim obter o conhecimento de toda a sua obra correspondente ao tempo final, e assim obter a fé, a revelação, para ser transformados e arrebatados neste último dia. Por isso é que o chamamento de Cristo com essa grande voz de trombeta é um chamamento de despertamento para todos os escolhidos de Deus. E esse chamamento ou despertamento é representado nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Com este chamamento dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, os escolhidos obtêm na era da pedra angular o despertamento, o avivamento prometido, para assim receber o conhecimento de todo o programa divino e serem preparados para serem transformados e arrebatados neste último dia. Vejam, no livro dos selos em espanhol, na página 212, disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E esse é o motivo, a razão, pois os avivamentos que tivemos hoje, se seguir falando, diria, não temos. Agora tivemos avivamento denominacional, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos um avivamento, pois nós não temos. Temos milhões e milhões de membros de igreja, mas nada de avivamento.
A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isto. Necessitará esses 7 trovões misteriosos para despertar. Ele os mandará. Ele tem prometido. O que é que desperta a igreja do Senhor Jesus Cristo? O que dá um avivamento ou despertamento espiritual? Um avivamento para a alma dos filhos e filhas de Deus? O que é que os desperta e os coloca na era da pedra angular e dispensação do reino? É a voz de Cristo, como quando o leão ruge e os 7 trovões emitindo as suas vozes. Cristo vindo na era da pedra angular com essa grande voz de trombeta, que é a mesma voz de Cristo, como quando o leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes, com a voz de Cristo emitindo as suas vozes e nos dando a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda, produz em sua igreja o despertamento do último dia, ou seja, do 7º milênio, despertamento que continuará por todo o glorioso reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Despertamento que começa no meio dos gentios, na era pedrangular, e passará ao povo hebreu quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados. Logo passará este avivamento, este despertamento espiritual ao povo hebreu. É o despertamento que Cristo traz em sua vinda como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no último dia, e na era da pedra angular e dispensação do reino, aonde Ele nos fala, como quando o leão ruge e 7 trovões emite as suas vozes. A voz dos 7 trovões diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que revela o mistério do 7º selo, ou seja, que é a voz de Cristo falando no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro. Quem revela este mistério do 7º selo, este mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Assim como a voz de Cristo esteve em cada anjo mensageiro em cada era passada, falando e revelando aos seus filhos em cada era o mistério da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Assim também, a voz de Cristo para o último dia, em seu anjo mensageiro na era da pedra angular, revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E assim, é como Ele nos chama e nos reúne na era pedrangular para escutarmos esta grande voz de trombeta, para sermos reunidos sob essa grande voz de trombeta ou trombeta final, e sermos preparados para sermos transformados e arrebatados neste último dia. Vimos o despertamento dos eleitos de Deus. Esse despertamento aí na alma de cada escolhido de Deus para receber as bênçãos de Deus sendo manifestadas na era da pedra angular, que é o trono do Senhor Jesus Cristo em sua igreja, neste último dia, como era. Assim como ele esteve em cada era, manifestado através de cada anjo mensageiro, também para o último dia, estará manifestado em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular. Nós vimos
o mistério do despertamento dos eleitos de Deus, este despertamento aí na alma de cada filho e filha de Deus, para neste último dia ser transformados e arrebatados de acordo à promessa divina, antes de começar a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Agora, onde estaria e aonde estão os escolhidos de Deus que seriam despertados no último dia e estariam escutando a grande voz de trombeta, esta grande voz de trombeta que também é os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, estamos aqui neste último dia escutando a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta no dia do Senhor, no último dia, ou seja, no 7º milênio. Aqui estamos escutando a voz de Cristo, como quando o leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes e nos dando a conhecer o mistério da sua vinda à sua igreja nesse último dia, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Estamos aqui escutando a voz de Cristo neste último dia, através da sua manifestação, da era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o seu profeta mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino. Estamos aqui presentes neste tempo final, na América Latina e o Caribe, escutando esta grande voz de trombeta neste último dia. Ele nos despertou com a sua mensagem da grande voz de trombeta e está nos dando a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve, como nos diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, que nos fala: e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para manifestar aos seus servos, mostrar aos seus servos as coisas que deve acontecer em breve. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16, nos fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Através dessa manifestação de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, é que escutaríamos esta grande voz de trombeta, ou trombeta final, nos dando a conhecer todas estas coisas que hão de acontecer em breve, e nós agradecemos a Cristo por essa bênção tão grande que nos deu, de nos dar essa grande voz de trombeta neste último dia e despertar-nos com essa grande voz de trombeta, nos dando a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve neste último dia. Estamos aqui escutando a sua voz, a sua grande voz de trombeta, nos dando a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve no último dia, ou seja, no 7º milênio. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso amado Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de vocês, sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e arrebatados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue lhes abençoando e lhes guarde, e deixe novamente conosco ao reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e terminar nossa parte nesta tarde, agradecendo a Cristo por suas bênçãos, e assim chegarmos ao final desta segunda atividade. Logo estarei acompanhando a Miguel e a todos que estarão na terceira atividade desta tarde, que será onde, Miguel? Será aqui ao lado, onde sempre teremos atividades dos valentes, como também
dos aniversários e de Natal e final de ano. Aí estaremos com todas as pessoas que estarão aí nesta terceira atividade para compartilhar com todos que estarão aí alguns momentos de companheirismo espiritual. E logo, ainda não vamos viajar, não é verdade, Miguel? Ainda estarei com vocês para sexta, domingo próximo. Estarei aqui ainda em Porto Rico, compartilhando com todos vocês estas atividades que teremos, onde esperamos grandes bênçãos da parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, continue todos passando um dia ou uma tarde cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Neste despertamento dos escolhidos de Deus. Estamos no despertamento dos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Veja onde seria o despertamento dos escolhidos de Deus com 7 trovões para o último dia. E o território, veja, seria a América Latina e o Caribe. Assim como para cada era, houve um território aonde se cumpriu cada era. Eu digo isso a vocês, pois é bom isso ficar claro, para que saiba onde seria o despertamento dos escolhidos do último dia. Assim como podemos identificar o despertamento dos escolhidos de cada era, e podemos identificar o território aonde aconteceu, desde onde Deus se moveu e chamou e reuniu a todos os seus escolhidos em cada era. E agora, desde a América Latina e o Caribe, Deus opera, Jesus Cristo opera no despertamento dos escolhidos do último dia. E esta bênção vai se estender por todas as nações e todos os seres humanos, e chegará também ao povo hebreu, o qual está esperando a vinda do Messias. E a Escritura fala que será revelado ao povo hebreu, e o povo hebreu está esperando, e o povo hebreu tem estado esperando, mas não se tardará a promessa para o povo hebreu. Quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados, então tocará ao povo hebreu a sua oportunidade e a bênção de Deus para a restauração do povo hebreu e o reino de Deus entre o povo hebreu e a restauração do trono de Davi no meio do povo hebreu. Tudo isso está no despertamento dos escolhidos de Deus do último dia. Mas primeiro, toca aos escolhidos do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial. Primeiro o Israel celestial e depois o Israel terrenal. Bom, vimos este mistério do despertamento dos escolhidos de Deus para este último dia, tanto para os escolhidos entre os gentios, como para o povo hebreu. Que Deus continue lhes abençoando, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e nos veremos na próxima atividade, todos que estiverem na próxima atividade. Na terceira atividade aqui, dentro de alguns momentos. E aqueles que não poderão estar, pois então nos veremos na sexta e no domingo, nas próximas atividades que obteremos ou que teremos neste mesmo lugar. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos e conosco, Miguel Bermúdez Marinho.